Eu começo por sublinhar e registar como nota positiva da parte do Sr. Secretário de Estado o reconhecimento que isto não se trata de um lapso, trata-se de um erro lamentável. Foram as palavras suas e eu registro isso como um reconhecimento positivo que deveria ser usado de uma forma mais frequente e frontal pelos responsáveis políticos. Mas, simultaneamente, se isto é um elogio, tenho que lhe dizer que fez uma leitura distorcida daquilo que foi a minha observação quanto a lapsos. E já agora, quanto a lapsos e erros, acho bem que tenha reconhecido que se tratou de um erro, porque no seu Ministério, naturalmente, no Ministro de que faz parte, de que esta Secretaria de Estado faz parte, normalmente tratam-se os erros e os enganos deliberados como lapsos. E o senhor recusou o termo lapso para inscrever este incidente como erro, o que fez bem. Agora, de facto, e era isto que eu queria sublinhar também, fez uma leitura distorcida da minha referência. E vou-lhe dizer onde é que fez uma leitura distorcida e abusiva da minha referência, Sr. Secretário de Estado. É que quando eu enunciei o erro, bem percebo as condições de pressão a que os funcionários da DGO estão a ser submetidos há muito tempo a esta parte. E, portanto, erros como este são perfeitamente normais. E nunca esteve nas minhas alusões indigitar e acusar ou nomear qualquer funcionário da DGO. E acho mal que algum deles venha a ser responsabilizado por este erro lamentável que sucedeu. Agora, a verdade é que o senhor não responde à questão que eu levantei. Fugiu, distorceu os objetivos da minha alusão e fugiu à questão. É que, perante um erro, o discurso político foi exatamente o de assinalar uma melhoria relativamente a março daquilo que foi a receita dos impostos indiretos globais do Estado. Estado e Segurança Social. Esta foi uma ilação política. Eu registro aqui, o Sr. Deputado João Almeida vai naturalmente agradecer-me, não sei se é por causa das últimas sondagens, mas eu registro aqui que o CDS rapidamente se desligou desta leitura. Nunca o CDS fez esta leitura. Mas a verdade é que o outro membro, ou a outra parte da coligação, o fez. E fê-la ao mais alto nível, dizendo que tinha havido uma melhoria na cobrança das receitas dos impostos indiretos. O que é falso? O que é falso? O que é falso face ao período anterior. Porque não houve uma melhoria de 5,8 para 13,5, conforme se dizia no DGO, conforme se podia concluir do DGO, mas houve um agravamento de menos 5,8 para menos 6,8. Ao Sr. Secretário de Estado, e é esta a questão que eu levantei, e foi esta a questão que eu levantei. Naturalmente, da parte da DGO, houve um erro, mas da parte da maioria governamental, pelos vistos, o CDS desliga-se completamente desta leitura, da parte do PSD, houve um martelanço e uma utilização indevida de um erro da DGO, em benefício próprio e distorcendo aquilo que era a leitura política a nível nacional. E foi isto que o Sr. Secretário de Estado não quis responder. Porque não é legítimo, em março, relativamente à execução orçamental, dizer uma coisa, calma, tenham calma, não é dramático. Em abril, perante um agravamento da execução das receitas fiscais dos impostos indiretos, que são os mais importantes e os mais quantitativamente mais relevantes, vir-se dizer exatamente a mesma coisa. Isto é, de derrota em derrota, até quê? Até à vitória final, até à execução orçamental final. É isto. É isto. Sr. Secretário de Estado. Bom, a verdade é que isto é inaceitável. E aquilo que nós temos como quadro de referência, outra pergunta que o senhor não respondeu, tenho que assinalar uma segunda pergunta, é que eu coloquei-lhe esta questão. Perante um quadro cada vez mais plausível de incumprimento da execução orçamental, perante um quadro de alteração do cenário macroeconómico,
que reduz de 60% o crescimento para 2013, que confirma o aumento do desemprego para 16% números redondos, quando há um mês era 14,1%. Bom, os senhores acham que estes pressupostos permitem uma manutenção daquilo que são as propostas concretas inscritas na proposta de lei 56? Eu acho que é preciso explicar isto. É preciso explicar se tem ou não tem relação com a proposta de lei de 56. Foi a questão que eu lhe coloquei. Se pode ou não pode ter. Se a inexecução orçamental pode ou não pode ter consequências. Se o quadro macroeconómico, a alteração do quadro, designadamente na questão do desemprego, mas também no crescimento, pode ou não pode ter influências na proposta de lei 56. Essa foi a questão central que eu lhe coloquei e que o senhor não me respondeu. Finalmente, o saldo orçamental em contas nacionais do primeiro trimestre. Ó, Sr. Secretário de Estado, eu vou-lhe oferecer, um dia destes, as gravações daquilo que o senhor e o seu ministro disseram sobre elementos semelhantes em julho do ano passado, que determinaram o quê? Que justificaram o quê, Sr. Secretário de Estado? Peço que conclua, Sr. Deputado. A sobretaxa extraordinária sobre o subsídio de Natal. Foi com base numa perspectiva daquilo que se estava a passar relativamente ao fim do ano. E perante um quadro que é rigorosamente semelhante em termos quantitativos, 40% da utilização do déficit no primeiro trimestre. O ano passado era 42%. A diferença não é substancial. Perante um quadro idêntico, o senhor diz, vamos esperar pelo INE. O senhor diz, vamos ver o que é que acontece. Sr. Deputado. E isto é inaceitável. É uma duplicidade de discurso que não tem justificação, Sr. Secretário.